Então uma confraternização ficou para o dia 17, depois da EBD, e será feita em conjunto com toda a igreja. Patrícia vai passar uma lista. Já sabe do que vai ser feito, cardápio, já? Tá. Não vai ser churrasco não, vocês mesmos vão fazer aqui, tá? Então vai ser uma coisa gostosa, mais simples, e a gente conta com a participação de todos. Livro de Gênesis, capítulo 6, verso 9. Eu quero compartilhar contigo algo que o Senhor colocou no meu coração. Vamos ler o 8 também, a partir do 8, por gentileza, Raquel, obrigado. A palavra vai dizer assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Vamos orar nessa hora. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, apresento o momento da Tua palavra. Oro, Deus, para que cada coração possa receber esta palavra. Oro, Deus, para que o Teu Espírito Santo ministre sobre nós, nos encha e renove na Tua presença. Clamo, Pai, que haja de cada um a atenção necessária, e que o Teu Espírito Santo possa usar ouvidos a receber hoje também a Tua palavra. Ministra e vem falar aos nossos corações, em o nome de Jesus. Podem estar assentados. O tema dessa palavra, ele é continuação. Você pode tomar assento em nome de Jesus, pode estar assentado. O tema dessa palavra é continuação. Auxilie o irmão Jorge, por gentileza, irmã Fátima. Auxilie o irmão Jorge ali, por gentileza. Trabalhadora, auxilie ele aí, por favor. Essa palavra, então, ela é continuação do que nós já conversávamos aqui no domingo passado. E Deus tem tocado no meu coração a respeito desse tema: marcando minha geração. No domingo nós falávamos a respeito de Dorcas. E se você não teve a oportunidade de estar aqui no domingo, ou se mesmo esteve, no nosso aplicativo, logo que você entra no aplicativo, é a primeira mensagem, logo em cima no aplicativo, já aparece para você a pregação do domingo. E foi, irmãos, assim, uma pregação muito profunda. Foi uma palavra que Deus nos deu no domingo passado, acerca de Dorcas e de marcar geração. Hoje Deus fala comigo, e eu gostaria de compartilhar contigo a respeito de continuar marcando geração. Nós lemos a respeito de Noé, lemos o capítulo 6, os versículos 8, 9, 10, 11 e 12, um trechinho que retrata duas coisas. Primeiro, retrata o homem e retrata a terra. A Bíblia tira uma fotografia do homem e da terra, e o escritor sagrado mostra para a gente. Primeiro ele vai mostrar quem é Noé, e a Bíblia faz questão de dizer no 8 que ele acha graça aos olhos do Senhor.
No 9 a palavra vai fazer questão de dizer que ele é reto, que ele é justo e que anda com Deus. Este é o retrato do homem. Isso é o que o escritor sagrado resolveu resumir e trazer para a gente a respeito de Noé. Mas a palavra ela não deixa de explicitar para a gente sobre a terra. Porque muitas vezes o homem é reto, é íntegro, e você pensa assim, não, ele é reto, ele é íntegro, ele mora lá naquele céu do testemunho. Já viu o céu do testemunho de Jeová? Naquelas ilustrações, o céu deles é aquele gramadinho com um rio, com as crianças brincando, com as flores, com a natureza. É o céu do testemunho de Jeová. Noé não vivia no céu do testemunho de Jeová. A Bíblia faz questão de dizer que Noé tem a sua postura, seu jeito, mas que a terra parece que não casa, parece que não coaduna com o jeito de Noé. A palavra vai nos mostrar no 15, perdão, no 11, eu já não enxergava de longe, agora eu não estou enxergando bem de perto. O 11 vai dizer: a terra estava corrompida, cheia de violência. Deus viu que estava corrompida, toda a carne corrompida, o seu caminho sobre a terra. Então nós temos duas informações nesse versículo. A primeira, eu tenho um homem aqui que é referência, chama-se Noé. Eu tenho um homem que é íntegro, e a gente precisa de homens íntegros. Nossas filhas vão casar com quem? Com quem que as nossas filhas vão casar? Isabelle riu, só depois de 30 anos, tá, Isabelle? Se empolga não. Mas não é Alex, Manuela, Jonas vai ter menino, Isaac, Vitor. Com quem que as nossas filhas vão casar? Elisângela, que tem filha, menina. Com quem que as nossas filhas vão casar? A gente quer que as nossas filhas se casem com homens íntegros e retos. Hoje vocês vão morar lá, né? Vocês vão morar aqui na frente. Jonas estava ali na casa que é do meu sogro, e eu brinquei ali com eles de manhã. Namorei muito aí nessa sala, muito. A Fernanda está rindo, está falando assim, eu também. Guilherme também. Namorei muito nessa sala, sentado vendo televisão no sofá. Muito namorei nessa sala, sentado vendo televisão, conversando com a minha sogra. Era assim que a gente namorava há 20 anos atrás. A terra precisa de homens íntegros, mas não é só para casar com as nossas filhas, não. A terra precisa de homens íntegros, porque o Senhor está à procura não só dos verdadeiros adoradores. O Senhor está à procura de servos e servas, de filhos e filhas que são chamados, escolhidos, ungidos para marcar a minha geração. Veja, hoje falávamos aqui de igreja perseguida, depois falávamos de missionários, depois falávamos do corpo de Cristo na Santa Ceia, e aí quando a gente fala de tantos assuntos tão importantes, sabe a que conclusão que eu chego? Não foi pouca coisa que Deus pôs nas nossas costas, não foi pouca responsabilidade que Deus outorgou na nossa vida, não foi pouca coisa não. Ele pôs o seu sangue, Ele derramou a sua unção, Ele tem outorgado e entregue dons aos homens, e quando fala aos homens é a mim, é a ele, é a você, é a nós. O Senhor nos tem capacitado para marcarmos a nossa geração. E aí, rememorando a palavra de domingo,
que foi assim, sabe? Eu olho o esboço que eu preparei em casa, irmãos. Se você ver o esboço e assistir a pregação, você vai ver que foi Deus no domingo só. Eu só estava aqui abrindo a boca e Ele falando. O que eu preparei foi 10% do que Ele fez. Mas quando eu me lembro de Dorcas, mulher simples, costureira, pobre, mas a Bíblia dá um adjetivo para ela. A Bíblia diz: ela era conhecida porque fazia coisas boas, ela era conhecida porque abençoava, ela era conhecida porque dava esmolas, ela era conhecida porque vestia as viúvas, ela era conhecida porque ela era um instrumento de Deus. Deus está nos chamando para sermos pessoas conhecidas por ser seus instrumentos. Não é o nosso corpício que vai fazer sucesso nas redes sociais, nem temos para isso. Não é a nossa beleza que vai fazer sucesso nas redes. Não! Deus está nos chamando para sermos servos de valor. Deus está nos chamando para sermos pessoas de impacto para uma geração que parece muito com essa geração de Gênesis. Muito. Eu estou lendo aqui Gênesis, eu estou achando que está falando de 2023. Quer que eu leia de novo? Eu leio de novo. Vem comigo, Raquel. Verso 11. A terra, porém, estava corrompida, encheu-se a terra de violência. Isso aqui é um suco de Rio de Janeiro, é ou não é? Isso aqui é um suco, é um extrato de Rio de Janeiro. Uma conhecida nossa foi morar na Austrália, nem conhecida de um conhecido. Aí na Austrália ela fez amizades. A Austrália não é um país tão rico como uma Suíça, uma Suécia, uma Alemanha. E aí os australianos perguntavam assim para ela: como é que rouba? Como é que rouba a sua bolsa lá no Rio? Como é que faz? A gente não entende como é que funciona. Eles não entra na cabeça deles como é que roubam. Eles pedindo para ela explicar. Eles te ameaçam, eles mostram arma, eles mostram faca, eles pegam a força, saem correndo. Não entra na cabeça deles como é que fazem para roubar. É outro povo, outra sociedade, outra cabeça. E aí eu olho para esse versículo 11, é um suco de Rio de Janeiro, é um suco da nossa realidade nua e crua. A terra está corrompida, a terra está cheia de violência. Mas veja, a terra de Noé estava corrompida, mas Noé não estava corrompido. Aleluia. A terra de Noé estava cheia de violência, mas a casa dele não estava cheia de violência. A terra estava corrompida, mas ele mantinha-se íntegro, reto. A terra estava cheia de violência, mas a casa dele, a família dele, os filhos dele, as noras dele, mantinham-se firmes e obedientes ao propósito e ao nosso Deus. Sabe que conclusão que eu chego? Ah, pastor, vou me mudar para a Austrália. Não é essa a conclusão que eu chego. Dá até vontade às vezes, é verdade. Mas vamos trabalhar de que lá? Difícil, né? A conclusão que eu chego é que a gente foi chamado, independente do local que a gente se encontra, independente do nível de profundidade, de obediência de quem está ao nosso redor, independente do que os outros estão fazendo, estejam fazendo, a gente foi chamado para manter
o nosso, o meu e o teu propósito. Como é que a gente está agindo? Não, eu já desisti, porque a minha família é uma coisa, pastor, faz tudo errado lá na minha família, e aí eu desisti de ser o peixe fora d'água, eu estou fazendo errado também. Não é assim, não é assim. Lá no meu trabalho, olha, todo mundo mete a mão, e aí eu sou o único que não fazia, estava arrumando problema, fiz também. A palavra de Deus não fala isso para nós. A palavra de Deus mostra um homem íntegro, que andava com Deus, no meio de uma geração corrompida. Noé, em primeiro lugar hoje, ele é a figura da igreja íntegra e justa, que marca a sua geração. Assim como Dorcas era para a gente no domingo passado, a figura, o desenho da igreja que abençoa, o desenho do cristão que abençoa, Noé é o exemplo, é a figura do crente que marca a sua geração. A gente não vai marcar a nossa geração fazendo vídeo para Instagram. Tudo bem, você pode ter uma profissão, Deus pode estar te chamando para você até pregar no Instagram, como muitos fazem muito bem, mas o que vai marcar a nossa geração é sermos e nos mantermos íntegros e justos. Noé marcou uma geração não pelo número de seguidores, ele marcou uma geração porque era justo, porque era reto. Tem muita gente desistindo de ser reto, tem muita gente no meio da caminhada, tem muita gente com o peso das cargas, das bagagens que vai acumulando, abrindo mão, sem chegar até o final. Deus me trouxe aqui hoje para dizer para você: mantenha o teu propósito, mantenha a tua integridade, mantenha a sua qualidade de ser justo. Veja, o justo não é apenas aquele que se compra um tênis para um filho, compra um tênis para o outro, para o outro, para o outro. Não é essa justiça que a Bíblia está falando. O justo é fazer as coisas certas, e muitas vezes fazer coisas certas doem, nos põe em desvantagem. Muitas vezes falar a verdade nos põe em desvantagem, até nos prejudica em determinadas situações. Mas não é para a gente a figura do crente íntegro e justo que marca a geração. Tem muita gente querendo marcar a geração da forma errada. Tem muita gente querendo marcar a geração, acreditando que um microfone é a forma, acreditando que um altar é a forma, acreditando que cantando ou pregando ou aparecendo é a forma. Deixa eu te dizer, Dorcas nunca pegou num microfone na vida dela. Noé nunca pastoreou uma igreja. Noé só era e se mantinha reto. Noé é aquele que você ia no trabalho dele, exemplo. Noé é aquele camarada que tu vai no trabalho dele e falou: esse camarada é honesto. Isso é funcionário honesto. Não é perfeito, porque ninguém é. Tem um dia que ele está meio assim, tem um dia que ele passa mal. Todos somos seres humanos, mas esse funcionário Noé, esse camarada é honesto. Deus está nos chamando para isso. Deus está nos chamando para isso, por uma retidão. Uma retidão que a gente só vai comprar se tiver condições de pagar.
uma retidão que a gente não vai ficar devendo às pessoas, que a gente não vai ter que se esconder se chamarem na nossa porta, uma retidão que a gente vai se antecipar aos nossos débitos, uma retidão que Cristo, Senhor Jesus Cristo é visto em nós, Cristo visto através das tuas atitudes. Em segundo lugar, Noé, ele é a figura da igreja e do crente que ouve a voz de Deus. Olha o que a palavra vai dizer, olha, vem comigo, Raquel, verso 14, você pode ler comigo, igreja? Vamos lá, 1, 2, 3, faze para ti uma arca de madeira de gófer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Então nós estamos numa terra que não chovia, só caía um orvalho para regar a terra, não existia chuva, e aí Deus fala, vai chover, uma coisa que nunca aconteceu, e aí Deus fala, faz a arca, faz uma arca de madeira de gófer, faz compartimentos, betuma por dentro e por fora. Vamos para o 15, Raquel, desta maneira farás, põe na NVI por gentileza, Raquel, só para transformar côvados em metros e centímetros fica mais fácil, nova versão internacional, aí, faça com 135 metros de comprimento, bem grande, né? 22 de largura, 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. O Senhor fala, constrói a arca. Talvez ele pudesse questionar, Deus, para quê? Não chove, não sou marceneiro, não sou carpinteiro. Se eu falar aqui para o irmão Severino, vou te dar aqui umas ferramentas top, faz uma arca para nós, ele vai fazer, do jeito dele, e vai ficar boa, e aí ele vai aplicar um impermeabilizante por dentro, por fora, não vai afundar. Mas e a gente que não é carpinteiro? E a gente que não é marceneiro? Talvez ele pudesse questionar, mas Noé, ele é o crente, a igreja que não questiona, ele é o crente, a igreja que ouve a voz de Deus. Será que a gente está ouvindo a voz de Deus? Ou será que a gente está ouvindo a voz das pessoas? Será que a gente tem ouvido a voz de Deus ou está ouvindo a voz do nosso coração? Será que a gente está ouvindo a voz de Deus? Ou a gente está ouvindo quaisquer outras vozes? A Bíblia vai dizer em Hebreus, no capítulo 3, versos 7 e 8 assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação do deserto. Noé então é um homem que ouve a voz, que aplica na sua vida, na sua família e no seu ministério. Noé marca uma geração porque ele ouve e aplica. Noé marca uma geração porque ele ouve e põe em prática. Talvez a gente está ouvindo muito e fazendo nada. Talvez a gente está buscando muitas referências, muitas vozes, mas não está botando em prática a voz mais importante, que é a voz do nosso Deus. E o Espírito Santo fala hoje: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o teu coração. É porque a gente tende a endurecer. Noé,
é a figura da igreja que cumpre os planos, que cumpre os propósitos. Veja, a Bíblia não fala assim com clareza, mas eu vou te dizer. Sabe quanto tempo que ele demorou para construir a arca? Alguns estudiosos vão dizer que ele demorou 50 anos ou 60, e que pregou mais 60, totalizando 120 anos dedicados para a construção da arca e convencimento das pessoas. Sabe quem escutou a voz dele? Só a família e as noras, os filhos e as noras. Mas ninguém escutou a voz dele. Mas ele é a figura da igreja que cumpre os planos, ele é a figura da igreja que põe em prática, ele é a figura da igreja que obedece, que executa. E que igreja e que crente a gente tem sido? Será que a gente está sendo assim, o crente que fala: por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Para que, Deus, tu faz isso comigo? Deus está falando: seja a igreja que ouve e põe em prática os planos de Deus. A gente deu um estudo na célula há 2 semanas, do vaso de alabastro, do nardo puro, 60 mil reais, escuta essa, 60 mil reais, quebrou e derramou aos pés de Jesus. Era o valor do vaso e do perfume. O vaso é raro, o vaso é um tipo de pedra maleável, eu nunca vi, mas existiu. Ela quebra o vaso e derrama o perfume aos pés de Jesus. E aí tem gente questionando: a gente podia estar dando para os pobres, a gente podia estar alimentando, a gente podia estar fazendo isso ou aquilo. Jesus não repreende, sabe por quê? Ela ouve e executa. Enquanto você ouve e executa, tem gente que critica. Enquanto você ouve e executa, tem gente que questiona. Enquanto você ouve e executa, tem gente que fala por quê. Enquanto você ouve e executa, tem gente que grita, que tenta atrapalhar. Mas eu quero te dizer que Deus tem nos chamado, Deus tem nos levantado, Deus tem nos erguido para ouvir e para executar os planos que Ele tem para a tua vida. Ah, pastor, mas eu tenho planos, os meus. Ah, é? Isaías 55:8, põe para mim, Raquel. Isaías 55:8 vai dizer assim. Lê comigo, vem comigo, que é profético. Vamos juntos, 1, 2, 3. Porque os meus pensamentos nem Deus está dizendo: os seus pensamentos não são os meus, os vossos caminhos não são os meus. Deus está dizendo: eu tenho pensamentos próprios a teu respeito. Aleluia. Eu tenho pensamentos próprios a teu respeito. Eu tenho caminhos próprios ao teu respeito. A gente faz um monte de plano, a gente faz um monte de planejamento, a gente quer que as coisas aconteçam de um jeito, e Deus diz: eu tenho pensamento a teu respeito, eu tenho plano a teu respeito, eu tenho caminho a teu respeito. Para de ouvir outras vozes, para de escutar a voz de coração que é enganoso. Ouve o que eu tenho proposto para ti, ouve o que eu tenho proposto para a tua vida, ouve e põe em prática o que eu tenho proposto para você. Se for necessário abandonar seus planos pessoais, alguns, e às vezes, muitas vezes abandone. Se for necessário abandonar projetos pessoais, caminhos que a gente já tinha trilhado, se for necessário abandonar para que possamos obedecer ao nosso Deus, abandone, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu me aproximo do final, e agora eu quero compartilhar contigo algo maravilhoso que Noé fez.
No capítulo 8, no verso 20, a palavra vai falar assim para a gente: edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Eu vou ler novamente. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos sobre o altar. Já caiu o dilúvio, ele já ficou 370 dias na arca, 1 ano na arca, já morreu tudo em volta. Quando as águas abaixam, tem muita criança transitando, me ajuda aí, trabalhadoras. Quando as águas abaixam, sabe o que ele faz? Tem escassez de animal, não tem animal à vontade, porque ele pegou um de cada espécie para guardar na arca. O que ele faz? Ele pega animal limpo, ave limpa, e oferece em oferta. Ele mata e oferece em oferta. O pouco que ele tem, veja, podia acabar com espécie, porque não tem. Ele pegou amostras de macho e fêmea, para depois, ali Deus resetou a humanidade, começa de novo a partir dali. Mas o que ele faz? Ele não economiza para dar para Deus, ele pega animal limpo e ave limpa e oferece sacrifício. A igreja que vai marcar a geração, o crente que vai marcar a sua geração, é o que oferta o melhor nessa geração. Não estou falando de dinheiro, estou falando de vida. Não estou falando só de dinheiro, estou falando de dons. Não estou falando só de dinheiro, estou falando de tempo, estou falando de talento, estou falando de dedicação. Veja, não tem animal à vontade, ele pega o pouco que ele tem e fala: não importa se não tem, eu vou oferecer ao meu Deus. No livro de 2 Samuel, no capítulo 24, verso 24, Davi nos ensina um princípio que, se eu fosse você, eu guardava. A palavra diz assim para a gente, põe na NVI por favor, Raquel: não, comecei da segunda linha, faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao meu Deus, ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira, o local, o terreno, e os bois, por 50 peças de prata. Davi está dizendo: não vou dar para Deus aquilo que eu ganhei de mão beijada, vou dar para o Senhor aquilo que me custa. A igreja que marca a sua geração é a igreja que entrega diante do altar aquilo que lhe custa. Você está aqui hoje, te custa tempo. Para alguns que se deslocam, custa dinheiro. Vai ver meu carro lá embaixo, o pneu está carequinha, os da frente. Barros Filho e Genópolis, Barros Filho, não importa. Tem gente que está deixando de ter um pouquinho de tempo com a sua família. Tem gente aqui que trabalha de segunda a sábado, mas o domingo é sagrado. Não é de levar as crianças na praia, não é de passear com a esposa, é sagrado, é dedicado, é para o meu Deus. Entenda, a igreja que vai marcar a sua geração é aquela que entrega o melhor. Ontem eu chorei, eu choro quase todo dia, irmãos, mas eu disfarço. Eu estava vendo um testemunho do pastor Eliel Lima. Ele é marido da Raquel Lima, aquela cantora, ele é marido da Midian Lima, irmão da Raquel Lima, da pregadora. Olha o que ele falou, Guilherme: a igreja tem uma festividade, deu uma chuva, uma ventania, destelhou a igreja inteira. Chegaram os obreiros em casa dizendo: a igreja está sem telhado.
E aí o pai dele vira para a esposa e fala assim: já sei, vamos tirar o telhado da nossa casa e vamos botar telhado na igreja. A esposa vira e fala assim: vamos, chama os irmãos. E aí Deus falava no coração do Eliel Lima assim: olha a casa que você tem hoje, olha o que eu te dei hoje. É porque lá atrás teve gente que entregou diante do altar. É porque lá atrás teve gente que entregou tudo diante do altar. Eu estava já quase dormindo quando eu assisti isso e falei com a minha esposa. Há 20, há 30 anos atrás, nosso pai que não está aqui hoje mais, que foi pastor aqui, retirou muito tempo que poderia ter conosco para estar aqui, retirou muitos e muitos e muitos e muitos recursos, casas próprias, carros que poderiam ter sido comprados, retirou para que fosse lançado diante do altar do Senhor nesse lugar. E eu falava com a Fabiana: tudo que você entrega diante do altar, Deus não deixa ficar devendo. E aí eu olho para a minha vida hoje, se a minha vida seguisse um fluxo normal, deixa eu abrir meu coração para você, contar a minha intimidade para você. Se a minha vida seguisse o fluxo normal, eu estava pagando um apartamento até 2026, que é o que eu moro. Ele foi comprado em 2007, para ser pago até 2026. Esse apartamento foi comprado em 2007 e foi quitado em 2012. E depois desse, Deus me deu alguns outros, irmãos. Alguns outros. Não foi um, não foi dois, não foi três, foi mais. Meu irmão também, Deus tem abençoado a vida dele, prosperado. Emprega mais de 10 famílias, mais de 10 pessoas. Sabe por quê? E isso eu preciso reconhecer. Com todos os erros que meu pai teve, lá atrás, ele teve a convicção de entregar o melhor diante do altar do Senhor. E hoje eu colho frutos das sementes que foram lançadas. Meu irmão colhe frutos das sementes que foram lançadas. Deixa eu dizer para você, você quer marcar uma geração? Não estou falando de dinheiro. Dê o seu melhor, dedique o seu melhor, dedique o seu melhor, dedique o melhor que você tem. Se Deus te deu uma voz, gaste ela até o final para a glória dele. Se Deus te deu um talento, gaste em prol, em homenagem a ele. Se Deus te deu uma vida e tantas coisas ele te deu, eu quero te dizer, faça como Noé. Não tem tantos animais, mas não importa se tem muitos, eu vou pegar os melhores, os limpos, o animal e a ave, e vou entregar diante do meu Deus. O crente que marca a sua geração é também o crente que entrega o seu melhor para o nosso Deus. Aleluia. Deixa eu te dizer, o livro de Juízes, no capítulo 2, e eu termino agora, ele diz assim, no verso 10: foi congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Juízes está dizendo que virou uma geração, e a geração que veio esqueceu tudo. A gente está aqui hoje, não é no dia 3 de dezembro, é nesse tempo. A gente está aqui levantado hoje para marcar uma geração. A gente está aqui levantado hoje para ser influência para uma geração. A gente está aqui hoje para ser influência para esses filhos que estão vindo, para essa garotada que está vindo,
para a tua casa que está vindo, para a tua vizinhança que está vindo, para quem está ao nosso redor, para a tua família. Deus está nos levantando para marcarmos uma geração. Juízes vai dizer que virou a geração, e quem veio não conhecia. Por que não conhecia? Porque quem estava não marcou, não foi íntegro, não foi reto, não obedeceu, não ouviu a voz, não pôs em prática. E aí vem a outra geração perdida. Mas eu quero declarar que a próxima geração não se perde, porque nós estamos aqui para ser influência boa para eles. A próxima geração não se vai, porque Deus levanta a tua vida, como homem, como mulher, como jovem, como adolescente. Deus levanta a tua vida, apesar de o redor estar contaminado, apesar da violência estar disseminada. Deus levanta a nossa vida, a tua vida, para que tua casa, tua vida, você seja expoente dessa glória. Firma os teus pés na retidão, firma os teus pés na obediência, firma os teus pés no cumprimento do propósito, firma e edifica a tua vida naquilo que Deus está te chamando, e Ele vai te usar para marcar uma geração. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia.